Olá, meu nome é Júlio de Andrade Filho, eu sou jornalista, tradutor, editor, roteirista de histórias em quadrinhos e criador do blog O Treco Certo, www.otrecocerto.com. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente, eu vou colocar imagens porque eu acho que vai ajudar a esclarecer algumas coisas que eu quero contar na nossa conversa. Que a nossa conversa de hoje é histórias de terror. Por que a gente gosta tanto de histórias de terror? Seja nos livros, seja nos quadrinhos, seja nos filmes, seja nos seriados, tipo Walking Dead, por exemplo. O medo é uma reação do nosso corpo, é a liberação de adrenalina diante de um perigo, é um mecanismo de defesa contra uma agressão e que nos prepara para a gente lutar ou para fugir. Que seria o meu caso, se eu encontrar um zumbi na minha frente, eu vou fugir, não vou lutar. Claro, se eu puder fugir. Houve um estudo em 2018 que revelou que os fãs dos filmes de terror, eles curtem esse gênero porque isso os ajuda a ter um senso de controle sobre seus medos, por conta da segurança que eles sentem no conforto de suas casas ou na sala escura do cinema. Isso serve também para os livros. Imagina, você lendo um livro do Stephen King sozinho no quarto, só a luz do abajur ligada. O gênero literário de terror, dos contos de terror, teve origem nas histórias do folclore popular e está ligado à ficção e à fantasia. Ao longo dos séculos, ele foi se popularizando e assumindo novos estilos e influências. E aquele que é considerado o pai da literatura de terror foi Edgar Allan Poe, que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809 e morreu em 1849 em circunstâncias até hoje cercadas de mistério. Stephen King, que eu citei um pouco antes, é mestre do horror moderno e ele é provavelmente o mais celebrado escritor vivo de histórias sobrenaturais. Foi ele que escreveu, entre tantos outros livros, O Iluminado, que foi adaptado para o cinema por Stanley Kubrick. Mas há muitos autores célebres de horror e cujas principais obras também foram adaptadas para as telonas, como Mary Shelley com seu Frankenstein e Bram Stoker com Drácula. Falando em Drácula, a mais antiga versão desse romance para o cinema foi feita em 1922 e era bastante fiel ao livro, chama-se Nosferatu. Frankenstein ele foi para as telonas em 1931 com Boris Karloff no papel do monstro e se tornou um clássico do cinema. Drácula, também de 1931, estrelado por Bela Lugosi no papel do vampiro, é outro clássico e virou sinônimo de filmes de terror na época. Houve muitas outras versões de Drácula para o cinema. A mais conhecida e talvez a mais recente seja do diretor Francis Ford Coppola, que fez muito sucesso. E também muitas releituras de Frankenstein, mas essas duas versões que eu citei são as pioneiras e meio que definiram os filmes de terror desses monstros. Aliás, outros monstros famosos também foram levados ao cinema. Monstros como o lobisomem, o monstro da Lagoa Negra ou a múmia. Sobre o lobisomem, existe uma discussão sobre qual é o melhor filme já feito. E normalmente os votos ficam entre The Wolfman de 1941
e O Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Eu gosto particularmente da versão chamada Wolfman, com Benício Del Toro, de 2010. Sobre a Múmia, a gente conhece muitas versões, e a mais popular de todas, e a que teve maior sucesso de todos os tempos, é aquela com o Brendan Fraser, de 1999. Teve uma versão que marcou época, lá atrás, em 1932, com Boris Karloff, o mesmo do Frankenstein. Já aquela versão recente da Múmia, com Tom Cruise, de 2017, se não me engano, foi um tremendo fracasso, e o Brendan Fraser, o que estrelou aquela Múmia, que foi um sucesso monumental, ele chegou a comentar o seguinte: é difícil fazer esse filme, o ingrediente que a gente tinha para a nossa Múmia, eu não vi nesse filme, e era a diversão. Era o que faltava naquela versão. Era um filme de terror muito direto. Na minha opinião, a Múmia deveria ser um passeio emocionante, mas não tão aterrorizante e tão assustador. Eu concordo com ele. Mas falando em filmes assustadores, há alguns que se tornaram os mais marcantes de todos os tempos, pelo menos quanto à questão de sustos, de quantidade de sustos. Houve inclusive relatos de pessoas que passaram mal, de pessoas que até vomitaram na sala do cinema, gente que desmaiou. Tudo isso pode ter sido exagero, pode ter sido coisa do marketing no lançamento desses filmes, mas que eles dão uns belos arrepios, eles dão. Veja alguns exemplos. O Exorcista. A Bruxa de Blair. A Noite dos Mortos-Vivos, que foi o filme que deu origem a toda essa coisa de zumbis.
Halloween. Lembra que eu comentei um pouco antes sobre o mestre do horror moderno, Stephen King? Olha, eu tenho certeza que mesmo quem nunca leu as suas obras provavelmente já assistiu a algum clássico do cinema que teve inspiração nos seus livros. São tantos filmes e tantos seriados inspirados nesses livros que não ia caber todos eles aqui. Então eu vou citar só 4 que eu tenho certeza que as pessoas assistiram. Por exemplo, Carrie, a Estranha, o filme de 1976. O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, que virou, como eu disse, um clássico do cinema com Jack Nicholson, de 1980. It, A Coisa, um filme bem recente, de muito sucesso, de 2017. E o Cemitério Maldito, de 1989, que inclusive a trilha sonora foi feita pelos Ramones a pedido do próprio Stephen King. E para encerrar essa nossa conversa terrorífica, eu vou deixar aqui o mais curto conto de terror jamais publicado na história. Ele se chama Knock, de 1948, e foi escrito por Frederick Brown. Em inglês ele é assim: The last man on earth sat alone in a room. There was a knock on the door. E a tradução: o último homem na terra estava sentado sozinho em um quarto. Então houve uma batida na porta. Bem, era isso que eu tinha para contar hoje, e eu espero que vocês tenham apreciado essa nossa nova forma de trocar ideias, de eu contar para vocês um pouco daquilo que eu gosto, daquilo que eu curto. Se você aprovou esse novo formato, por favor, deixe seu comentário na nossa página no Instagram, o Treco Certo Podcast, ou na nossa página no Facebook, Birigo e Júlio, o Treco Certo Podcast. Um grande abraço e até a próxima.